Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live hoje, uma live muito especial hoje, né? Que a gente vai falar sobre RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural. E nós vamos ter um super convidado aqui hoje, que é o coordenador das RPPNs do Estado de São Paulo, né? Da Fundação Florestal, o Oswaldo. Ele vai estar falando com a gente aqui hoje. Vai ser, eu tenho certeza, uma baita live. Eu estou só esperando o Oswaldo entrar aqui e o pessoal começar a entrar também para a gente começar a fazer a live, tá? Tenho certeza que vai ser uma live muito especial mesmo, ok? Estou aqui aguardando a entrada do nosso convidado e também do pessoal que vai começar a entrar. Vamos lá. E pessoal, só para adiantar para vocês também, amanhã temos uma live também sobre Mata Atlântica que vai ser muito legal, tá? Com uma bióloga especialista em Mata Atlântica. A gente vai estar falando sobre um pouco sobre Mata Atlântica também e a gente está confirmando para os próximos dias alguma. Olá, tudo bom, Insta Verde? Estamos aqui esperando nosso convidado entrar, ok? Para a gente começar a live. Deixa eu mandar um convite para o Oswaldo aqui. Aí, já mandei um convite aqui para ele. Oi, Cristiano, agora voltamos de verdade, tá? Estamos só esperando o Oswaldo entrar. A gente conseguiu resolver aquele probleminha técnico que estava tendo inicialmente, tá? Eu tô só aguardando aqui o Oswaldo voltar aqui para a gente começar o nosso bate-papo hoje, que vai ser muito legal, que vai ser sobre um assunto muito interessante, né? Que é a RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, tá? Ele pediu para dar um minutinho que ele já está entrando aqui. E hoje vai ser muito legal que vai dar para tirar várias dúvidas sobre RPPN. Não, mas tranquilo. Sabe o que que era, Cristiano? É o seguinte, o Oswaldo não tinha o Instagram ainda no celular dele, tá? Ele estava usando o Instagram pela internet do celular, mas pelo aplicativo de navegação, e por isso a gente não estava conseguindo conversar. Tá bom? Eu tô só aguardando aqui um minutinho, já já que ele tá entrando, pessoal. Aí, o Oswaldo acabou de entrar, eu já vou convidá-lo aqui para participar. Com certeza vai ser uma live muito, mas muito interessante mesmo, que vale a pena assistir ou assistir depois, né? Que ela fica gravada. Oi, Oswaldo, boa noite, Boa tudo noite, bem? Aí, tudo ó, bom? conseguimos resolver os probleminhas técnicos É aí. verdade. Estamos aqui ao vivo para o pessoal aqui, tá? Oswaldo, como eu faço sempre, eu vou convidar você para você se apresentar, por favor, para o pessoal que está assistindo e vai assistir depois também a live. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, Celso. A gente Combinado. sempre valoriza muito essas iniciativas que a gente possa ter contato com o público, né, em geral, e o público-alvo, né, que são os proprietários de áreas Sim, rurais, né, que eventualmente sim. tenham áreas naturais em seus imóveis, né. Eu sou o Oswaldo José Bruno, engenheiro agrônomo, trabalho na Fundação Florestal desde 2002. Trabalhei durante 13 anos no licenciamento e controle florestal no Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais e de 2002 para cá, já está fazendo também um tempinho, né? Estou Uhum. trabalhando na Fundação Florestal com áreas naturais, sendo que a partir de 2006 eu comecei a trabalhar aqui no programa das RPPNs. E estou lá desde então, né? Estou aqui como coordenador do programa das reservas particulares do patrimônio natural da Fundação Florestal. Sim. Oswaldo, a RPPN foi uma coisa que sempre encanta muito, né, as pessoas que trabalham na área ambiental, né? Porque é uma coisa relativamente nova, na verdade, né, Oswaldo? A RPPN, né? Se você for pensar bem.
Olha, a RPPN, ela já existe de longa data. Ela tinha outros nomes e ao longo do tempo ela foi sendo aprimorada, né? Sendo que, se eu não me engano, em 90 que saiu a primeira designação lá do IBAMA ainda de RPPN, Ô, Oswaldo, em abaixou um pouco 1990. o seu volume. Aí, Volume é, é que está falhando. o áudio. Onde que eu aumento aqui? Dá uma Deixa eu olhada botar aí do aqui. lado do computador, do É, celular, eu estou no onde você celular. aumenta É, o eu fui volume. estar no. Hã? Aí do lado do celular, onde você aumenta o volume do celular. Ele está no máximo aqui. É mesmo? Volume durante a chamada, mas não é isso, né? Não. Volume da mídia também está no máximo. Toque. É que ele está falhando Não dá aqui, para viu? ouvir, Oswaldo. Vai, pode continuar. Oi, pode continuar, Oswaldo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Oswaldo? Oi, Oi, está oi, falhando. Oswaldo. A imagem está caindo e a voz está falhando. Não sei se você está me ouvindo bem também. Está dando esse problema. Você tá me ouvindo agora? Agora estou. Tá me ouvindo? Então, vai, pode continuar. Você estava falando do histórico da RPPN. Então, e foi então por 1990 que ela teve a primeira designação, né, de reserva particular do patrimônio natural. Foi um decreto federal e na época era o IBAMA ainda que designou, né? E também em 1990 que o IBAMA criou a primeira RPPN, em 92 criou a primeira RPPN em Cubatão, que era uma área de 1 hectare. Tá? E aí depois veio o SINUC, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, para quem nunca ouviu falar, né, que é o marco legal que instituiu e ordenou todo o conjunto de unidades de conservação, né, todos os procedimentos, desde a criação, os objetivos, a forma de gestão, os usos e limitações de cada uma das categorias de unidade de conservação. E aí a RPPN também foi incorporada, isso foi em 2000, no ano de 2000, foi uma lei federal 9.985, e em 2006 o Estado de São Paulo regulamentou, né, essa categoria, o procedimento de criação no âmbito do nosso Estado. Né? E aí foi um decreto estadual, e é a partir desse decreto 51.150 que o programa de RPPNs aqui da Fundação Florestal, né, surgiu e foi sendo consolidado ao longo desse tempo. Ah, sim. Agora, Oswaldo, uma pergunta muito importante com relação à RPPN é qual a função da RPPN? É, as RPPNs, ela é uma unidade de conservação que tem uma característica muito interessante, né? Ela tem basicamente a função, né, de garantir a proteção legal dos atributos ambientais das áreas naturais que existem nos imóveis particulares, em terras privadas, né? Mas, ao contrário de todas as outras categorias de unidades de conservação previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, parque estadual, parque nacional, área de proteção ambiental, estação ecológica, floresta estadual, e assim vai, é, essa é a única unidade de conservação que ela só é instituída pelo poder público mediante o pedido do proprietário da terra. Ou Sim. seja, o Estado nunca vai criar, impor uma RPPN num imóvel
que tenha alguma área com atributo. É sempre o proprietário que tem que vir bater na porta, né? E todas as outras unidades não necessariamente, né? Tem um procedimento de estudos e consulta pública, mas se é uma área importante, tem, né? O Estado tem interesse lá de criar um parque em tal área importante ambientalmente, é uma coisa que né, não está na esfera de governança dos moradores ali diretamente. Eles vão participar do processo de consulta, tudo, mas é uma iniciativa do poder público, né? E a RPPN não. A gente fica aqui aguardando, né? E a gente espera os interessados virem se informar para, né, saber o que é, como que é, e aí, caso eles formalizem o pedido, a gente dá continuidade. Mas, fechando a sua pergunta, né, reforçando, né, ela tem que ter os atributos ambientais no imóvel, né, que basicamente é a biodiversidade natural, né, a vegetação nativa, formações e ecossistemas nativos da região, né, os recursos hídricos neles existentes também são muito importantes também, né, e que caracterizam, né, esse conjunto de atributos que a gente vai investigar na hora que tiver o pedido formalizado, né, para verificar se ela é passível de ser instituída, tá? Tá. Aí tem, daí tem uma questão interessante, é que é muito, assim, as pessoas têm muita dúvida com relação ao uso, quais são os usos permitidos em uma RPPN. Sim. É. Então, olha, eu vou até colocar algumas informações, né, que são as características das RPPNs, né, dessa categoria de unidade de conservação. Então, ela é uma unidade de conservação que, pelo próprio nome, ela é exclusivamente de domínio privado, tá? Às Sim. vezes vem prefeitura perguntar que tem uma área da prefeitura, se pode criar a RPPN, porque a gente tem um programa de peça. Não, não pode, tem que ser de um proprietário, não pode ser pública, né? Ela também, ela está no grupo de uso sustentável das unidades de conservação, né? O Sistema Nacional de Conservação de unidades de conservação, ele define dois grandes grupos: as unidades de proteção integral, que o uso é mais restritivo, e o grupo de uso sustentável, que o uso é mais é, é mais direto. Você pode explorar os recursos naturais de forma direta, existente na unidade. E de proteção integral, exemplos de proteção integral são os parques, as estações ecológicas, reservas biológicas, né? E os exemplos de uso sustentável são as áreas de proteção ambiental, as florestas estaduais, reservas de uso sustentável e assim vai, né? A RPPN está no grupo de uso sustentável, ou seja, a princípio, ela estaria com a previsão de um uso direto dos recursos naturais nela existentes. Mas aí o que aconteceu? Quando foi o Sistema Nacional de Unidade de Conservação definiu os usos possíveis numa RPPN, ele colocou as seguintes possibilidades. Na RPPN é permitido fazer a pesquisa, o ecoturismo e atividades de recreação e lazer, partindo, né, em bases da educação ambiental, ecoturismo, desculpa, do ecoturismo, tá? Se você for pensar essas três atividades, né, pesquisa, educação ambiental e ecoturismo, você está extraindo alguma coisa dela? Você está explorando diretamente algum recurso dela? Não, não está. Então, ficou uma contradição, entre aspas, né? Que embora a RPPN esteja no grupo de uso sustentável, os usos possíveis dela são com a mesma restrição de uma unidade do grupo de proteção integral. Tá?
Então, isso a gente deixa bem claro, né? E muitos proprietários que vêm criar uma RPPN, eles querem, não, eu não quero que tire nada, eu estou querendo fazer a RPPN para preservar mesmo. Se eu for fazer, eu vou fazer educação ambiental, vou fazer ecoturismo, vou fazer pesquisa. Né? Já tem pessoas que têm um olhar e falam, não, eu gostaria de fazer uma exploração sustentável, por exemplo, lá no Vale do Ribeira, ou fazer a exploração do palmito jussara, ou tirar a polpa de algum produto florestal em bases sustentáveis. Aí já colide com a categoria RPPN, que não estaria previsto isso. Tá? Então isso precisa ficar Entendi. bem claro, né, dos usos possíveis. Agora, é uma coisa importante. Ó, tem algumas situações, tá, que já vieram até me procurar com relação à RPPN, principalmente aqui na região de Campos do Jordão, por ser uma cidade turística, tá, na Serra da Mantiqueira, e a pessoa tem o interesse de criar uma RPPN e utilizar ela para turismo ecológico, tá? E, por exemplo, tem situações, campos tem muito campo de altitude e áreas acima de 1.800 metros. Por Uhum. exemplo, tá, Osó? Sim. Nessas áreas acima de 1.800 metros, onde já tem trilhas e caminhos abertos anteriormente, até arruamento, né, interno nas propriedades, é possível utilizar essas áreas para turismo ecológico? Então, dentro da RPPN, né, e se tiver previsto no plano de manejo dela, né, é possível sim, não tem restrição. Né, principalmente considerando que são o sistema lá de trilhas, de viário, já existem na área. Né? Sim, Mesmo em casos necessário que seja necessário você abrir alguma trilha, principalmente no caso de proteção ao fogo, fazer acero, é, vigilância, né? Geralmente você concilia um acesso para várias finalidades voltadas aos objetivos de conservação da área, ou seja, proteção de seus atributos, ou para os usos previstos pela legislação que eu acabei de falar, né? Então não teria problema. Tá? Isso tem que ser, isso a gente reforça bem, né? E o que pode acontecer é que, em alguns casos, como esse tipo de intervenção vai estar em área de preservação permanente, ou tem alguma vegetação que seja necessária ter uma supressão, você vai ter que ter a prévia autorização da CETESB, que é o órgão licenciador, né, da vegetação nativa. tá. Outra questão importante também, é possível você fazer um sistema de apoio dentro da RPPN, por exemplo, você ter uma casa para receber pessoas, alguma coisa assim, Osó? Você tem uma estrutura? Então, é possível, mas aí eu falo bem para os proprietários, quando eles vêm criar, eu pego o exemplo aqui de uma RPPN que eu fui fazer a vistoria, né, que tinha a área de mata lá, uns 100 hectares, um pouco menos, né, e na frente da área era um pasto com um estábulo. Né, e aí quando eu fui ver a planta, a RPPN pegava o pasto, além da mata, pegava o pasto e o estábulo. Aí eu perguntei, mas por que você pôs o estábulo e o pasto? Ah, é porque aqui gado não está dando, o leite está ruim, e agora com a RPPN eu estou empolgado, quero fazer um centro receptivo para receber as escolas, o turista, a partir dali vou fazer trilha, vou fazer uma lanchonete, bolou mil coisas dentro da área ali do estábulo. Bom, qual foi a nossa orientação? Olha, ótimo, excelente você usar esse estábulo para essa finalidade, mas vamos fazer o seguinte: refaz o limite da RPPN só pegando a área de vegetação, de mata, que é o atributo principal, e deixa o estábulo de fora. Você vai fazer tudo isso que você está querendo, né? Mas por que você está falando isso? Por quê? Porque se depois da manhã, ai, não estou mais afim de fazer ecoturismo, não está virando, oh não, o leite voltou a ter um preço bom, vou voltar a criar gado para gado de leite, quero reativar. Se tiver dentro da RPPN, você não vai poder, porque não conflita com os usos, né, permitidos na área. Né? Então, o que a gente orienta é sempre você tentar
essas estruturas, que você tem uma finalidade que você, não, pode ser uma pousadinha para receber o hóspede, tá? Mas olha, ela depois da manhã, você não pode querer que vire uma casa sua, ou vire alguma outra coisa que não tenha ligação na RPPN no futuro, não vai causar um conflito. Então, se é possível, você consegue deixar. E como os limites, né, a área da RPPN, quem propõe é o proprietário, então ele pode definir, né, o que ele está se comprometendo a assumir como compromisso perpétuo, né, de preservar como uma RPPN. Então, assim, na sua visão, ô Oswaldo, é possível conciliar ganho ambiental com ganho financeiro através de uma RPPN? Olha, existem várias iniciativas, existem várias possibilidades, né? A gente cita algumas RPPNs, inclusive algumas aí na região, né? Como a RPPN Fazenda Renópolis, que a gente até usa ela como referência, porque a proprietária ela faz uma gestão, é uma pessoa, né, uma proprietária, não é uma empresa, não é uma fazenda grande, né, e ela faz tudo direitinho, como se fosse uma unidade de conservação, né, e ela fez o plano de manejo, desenvolve as atividades para captar recursos para poder conservar a RPPN, né, e atividades que gerem recursos também, né, dentro da RPPN, lá que no caso é as trilhas, né, ela tem uma lojinha na propriedade fora da RPPN que ela vende algumas coisas que ela mesma produz ali, né, artesanato e tal. Então, a RPPN pode entrar no leque, né, de atividades produtivas do imóvel, né, tudo que o imóvel ali, né, desde a produção agrícola, pecuária, você pode criar um nicho de receita, né, para RPPN. E nesse sentido, a gente cita duas publicações, né, para quem quiser ter mais informações. Uma já é mais antiga, chama Caminho das Pedras, o Manual de Acesso às Fontes de Recursos Públicos Nacionais para Proprietários de RPPN. Esse documento já foi feito há cerca de 10 anos, mais ou menos, pela FREPESP, que é a Federação das Reservas Ecológicas Particulares do Estado de São Paulo, a entidade que representa os proprietários de RPPN aqui, com a qual nós temos já uma parceria formal de longa data. Depois eu vou falar os frutos que estão sendo gerados dessa parceria. Está falhando? Está ouvindo? Não, pode falar. Pode falar. Oswaldo, eu tô te ouvindo normal. Ah, que você deu uma congelada aqui para mim, tá Tá, bom? pode falar. E pela FREPESP e pela WWF Brasil, né? Uhum. Então, esse trabalho, eles pesquisaram 30 fontes de recursos públicos nacionais, de governo estadual, federal, de tudo quanto é órgão que existe, e conseguiram identificar 12 fontes de recursos para diversas áreas: proteção, educação ambiental, pesquisa, recuperação, treinamento, que o proprietário de RPPN pode ter acesso, né? Agora, o nome da publicação, vocês lembram qual é, né? A- Aquela que você me indicou? É, é Caminho das Pedras, o nome Sim, dessa Caminho das publicação. Pedras. Então, ou seja, o recurso existe, Sim. né? Mas não é Ele. mamão com açúcar lá. Você tem que. E essa publicação explica para cada fonte como que o proprietário tem que proceder, Sim. tá? Uma outra publicação que eu também destaco, e acho que foi essa que eu passei para você, Sim. Celso, é uma publicada por um proprietário de RPPN aqui de São Paulo, muito atuante. Ele foi da FREPESP, ele tem uma RPPN muito interessante lá aí no Vale do Paraíba, que é o Gigante Itaguaré, Uhum. e ele fez a publicação no trabalho, que é o trabalho de mestrado dele, ou doutorado, se eu não me engano, que chama Conservação em Ciclo Contínuo. Como tirar recursos com a natureza e garantir a sustentabilidade financeira da RPPN, né?
Então, quem tiver interessado, eu recomendo muito procurar esse livro, né? Que esse livro também ele levantou, né, a diversas formas de recursos estratégicos necessários para a boa gestão da RPPN, né? Sim. Basicamente, quais são os recursos que um proprietário pode encontrar? É o recurso humano, o recurso financeiro, técnico administrativo e material, bens materiais, né? Em cima disso, ele fez um sistema de classificação e definiu quais as oportunidades de geração de um desses recursos, tá? Que você pode tirar a partir de uma RPPN. Né? E ele listou todas essas atividades. Né? São, se eu não me engano, 22 oportunidades de negócio que o proprietário pode desenvolver. Eu vou até citar algumas, né? Desde a cobrança de ingressos para visitação, hospedagem, alimentação, lojinha de venda de produtos, né? Promoção de eventos, cursos e treinamentos, até o banco de imagens. Você pode ter um banco de imagens de RPPN e disponibilizar na internet. Quem quiser comprar lá a foto de um, né? Você põe as câmeras para a trap para você tirar foto de animais e Uhum. tal. E a pessoa, estou precisando de uma foto de Jaguatiringa aí na região de Campos do Jordão. Quem que tem? Ó, tá na RPPN e tal, lá o cara vai lá, baixa a foto, né? Tem a questão da servidão florestal, né? Pesquisa científica, né? Geralmente não vai dar um recurso financeiro, mas geralmente o resultado da pesquisa e algumas estruturas construídas, como abrigos para observação, torres de observação, ou até mesmo laboratório na propriedade para fazer a análise do material coletado, né, fica lá na RPPN. Né, e vai assim por diante. Tem também pagamento por serviços ambientais, que a gente pode falar da opção aqui da iniciativa da Fundação Florestal, bioprospecção, marketing relacionado à questão ambiental. Bom, em suma, são 22 oportunidades de negócio, né, e elas estão detalhadas nessa publicação. Então, valeria a pena quem está interessado tomar conhecimento e avaliar, né, em cima da sua área, o que seria, teria um potencial para você fazer. Beleza. Oswaldo, eu até comprei esse livro já, tá? Eu Então, acabei adquirindo o livro, ele é muito Põe interessante. depois aí a fonte, tá? O Flávio Gildes é um cara super solícito também, se precisar tirar dúvida, Já ele falei com ele. volta e meia ele manda, ó, vem o proprietário, ó, o Flávio Gildes, que eu fui conversar, ele que mandou procurar, falei, tamo aí, eu também, quando É tem isso alguém que aí. quer saber disso, eu mando procurá-lo, tá bom? Eu Vale a falei com pena, ele, eu consegui falar com ele. Inclusive, eu estou agendando uma live com ele agora também, para tá o bom. futuro próximo aí. Que ele está no meio de um. Ele, no fim das contas, ele até com uma, tá com uma. Ele está ele tá até prestando consultoria na área agora. Sim, Viu? ele tem um grupo de consultoria, Sim. ele é bem dinâmico, tá? Um work, como é que chama? Trabalho de vários profissionais trabalhando conjuntamente para desenvolver propostas de uso sustentável de diversas finalidades, né? Mas basicamente em áreas naturais, né? Ô, Tá. Oswaldo, tem uma pergunta a fazer para você também. O fato de você criar uma RPPN se torna um facilitador para para futuros licenciamentos nessa área de empreendimento onde está a RPPN? Depende que tipo de empreendimento que é, né? Tá. Não, Eu acho que tem seria que, uma estrutura para a própria RPPN. Por exemplo, eu quero como eu criar um falei, como eu restaurante falei, para como eu já eu tinha receber, ou um como eu tinha café, comentado, é entendeu? Para eu possível receber sim. o público que vai frequentar. Por exemplo, eu quero criar um café para receber o público que vai frequentar a RPPN, entendeu? Esse tipo de Aí o ação. que, ó, tá falhando, viu? Oswaldo, tá. Aí, agora voltou. Não tô ouvindo. Oi, Oswaldo, eu acho que.
Oi, Oswaldo. Voltou? Voltou. Melhorou. Melhorou. Melhorou? Tá. Melhorou. Eu tenho Aí. que ver se é o lugar aqui que está falhando também. O... repete a pergunta que eu não ouvi direito, e aí eu posso pedir um Tá, minutinho para eu. Eu preciso desligar um tá. negócio aqui, eu já venho. Mas faz a pergunta Não, aí é que eu já. assim. Vamos lá. É simples a pergunta. Por exemplo, eu criei uma RPPN e eu quero criar uma estrutura para receber as pessoas que visitam a RPPN. Que Uhum. eu tenho um interesse de ter um turismo ecológico nessa RPPN. Para eu licenciar essa área de apoio, a RPPN se torna um facilitador. Eu posso colocar esse apoio, por exemplo, na hora que eu for fazer o meu plano de manejo, que eu vou criar uma estrutura para receber. Isso é possível também? Então, é no plano de manejo que você tem que definir o que é necessário para você fazer a gestão da RPPN, né? Tá. Então, esse instrumento é importante, né? Agora, o que você tem que pensar é isso, se vai ser dentro da RPPN ou fora, né? Tá. E no caso de eu não consigo dizer um café, por exemplo, né? Que a gente recomenda que seja feito fora da RPPN, porque depois amanhã você, né? Você pode falar, olha, eu não quero mais um café, eu quero morar aí, entendeu? Alguma coisa assim, né? Mas você tentar fazer essas estruturas de receptivo, de suporte, né, que não é deixar fora, dentro da área da RPPN, você focaliza a gestão direta mesmo. O que, que precisa para proteger, para fazer a visitação, né, os atributos, trilhas, pesquisa, mirante, você pensa essas estruturas. Esse tipo de estrutura que é mais um suporte, né, não é porque não é dentro da área para aí você trabalha fora. E aí tem que ver, você vai precisar suprimir vegetação nativa, é em área de APP, né? Aí você depende de um licenciamento, né? E Tá. aí é no órgão licenciador nesse caso, né? Tá. Por exemplo, eu tenho uma situação aqui que eu já tenho um mirante instalado no local. Vamos dizer, Uhum, ele está acima de 1.800 metros, já é uma área antropizada, uhum. tá? Ela tá um pátio nesse lugar, entendeu? Essa situação é possível continuar no caso, Oswaldo? Eu já Então, tenho essa estrutura montada há anos. então, mas qual é a finalidade dela? É contemplação, Ecoturismo? ecoturismo. Sim, Quais são os usos? Está dentro dos usos previstos para a RPPN? sim, é contemplação da natureza. É ver pôr do Então, sol, o nascer do plano de sol. manejo, o plano de manejo vai ter um zoneamento definindo essa área com as normas de uso, as restrições, né, o monitoramento, né, tudo isso vai estar planejado dentro, né, dentro desse instrumento de gestão, né. Então aí eu não vejo problema. O que você pode fazer por garantia, como apesar de ser já uma estrutura já existir, né, é ouvir a CETESB, né? Porque a CETESB Tá, aí ela é bem sim, contundente com esse negócio dos 1.800 metros, né? sim. Mas a gente sabe que tem propriedades que tem criação de ovelha, tem estábulo, tudo acima de 1.800 metros, né? E no RPPN eles continuam, porque já são consolidadas, né? Agora, se você imaginar assim, não, olha, eu tenho que fazer um desmatar, uma clareira lá, desmatar uma área dentro da RPPN a mais de 1.800 metros para fazer um mirante, uma estrutura. Aí a gente tem que ver realmente, né, qual é o impacto disso, né, e se a CETESB vai Tá, concordar com esse tipo de atividade, né. A tá. princípio, Isso, entendi. se a base é o uso consolidado, né, acho que não tem problema, tá? Entendi. Entendi. Osório, agora, é, uma situação interessante. É, hoje, como que está a procura para a criação de RPPN hoje no estado de São Paulo? Olha, a pandemia deu uma boa é, quebrada nisso, né? Nós tínhamos bastante perspectiva de entrada de pedidos,
né? Mas ainda não entraram novos pedidos esse ano. Se não me engano, entrou um antes da pandemia, um ou dois, né? E por conta que parte de documentação, o cartório ficou fechado, deve ter tido vários motivos, né? Até o econômico também, né? Do proprietário, embora não sejam custos altos, né? Ele tem que tirar certidão, cópia da planta, ART e assim vai. Então, o que a gente está tendo é consultas, né? E a gente espera que agora, daqui por diante, né? Como é que está indo, evoluindo aí a pandemia, né? Comece a voltar a ter procura também. Tá? Uma outra pergunta interessante é quais os estudos que tem que ser apresentado de alguém que está pretendendo, para alguém que está pretendendo entrar com uma RPPN para ter junto ao Uhum. Estado? Ó, isso é bem importante, essa pergunta. Não precisa de estudo nenhum para criar RPPN, tá? O estudo você vai precisar quando ela estiver pronta, Sim, aprovada, inscrita no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, e aí você vai ter 3 anos para elaborar e apresentar o plano de manejo para a fundação. Nessa hora, quando você tiver com ela pronta, aí você se preocupa em levantar fauna, flora, contratar alguém, né? Para criar RPPN, você precisa do requerimento, documentos pessoais, matrícula atualizada do imóvel e o levantamento da propriedade com os limites da RPPN georreferenciados pelo INCRA, né? E a matrícula do imóvel também precisa já estar retificada com esse novo georreferenciamento, que agora é obrigatório para todos os imóveis do país de qualquer tamanho, né? Porque sem isso o cartório não vai registrar a RPPN, que é a última etapa do processo de criação, e aí ele não vai parar tudo. A gente, inclusive, nem dá andamento mais em processo que não está nessa situação. tá. Tá? Agora, outra pergunta interessante. É possível fazer uma RPPN urbana? Desde que tenha os atributos ambientais, né? Sim, Daí eu não precisaria da parte do INCRA. não. Você vai apresentar o comprovante de pagamento do último exercício do IPTU. Legal. Tá? Para a área rural é o último exercício do INCRA. E para a área urbana é o último exercício do IPTU. Tá? Sim, que interessante. Inclusive, as duas áreas que estão com interesse de criar RPPN que, aqui na região são urbanas, tá? Ótimo. E olha, em Campos do Jordão, Isso, se eu não me engano, Campos do Jordão tem uma lei municipal que isenta áreas naturais da cobrança do IPTU. sim, Eu já cheguei aí atrás, mas eu não lembro agora como que estava redigido isso, mas na época eu entendi que dava abertura para você, criando a RPPN, pleitear na prefeitura a isenção do IPTU. Seria sim. muito Tem essa interessante se isso possibilidade. pudesse ser investigado, né? Porque é um mecanismo importantíssimo para incentivar a criação de RPPNs aí no município de Campos de Jordão, que eu acredito que o limite da zona urbana deva ser bem grande, né, Sim, porque cobre mais IPTU, mais imóvel, mais IPTU, mas é uma forma muito importante de se conservar os remanescentes, né, as florestas de araucária, as matas de floresta mista, em qualquer estágio, dentro da área urbana, porque senão vai ficando, vai perdendo o maior atributo lá da cidade, é o verde ali, né? com Então, certeza, tá bom. com certeza. Ô Celso, eu E precisava um minutinho para desligar um negócio aqui. tá, Você fica ruim eu dar uma paradinha e voltar? vai. Ou como é que você faz? Assim, deixa online, vai lá, desliga e Tá, eu volta. vou lá e já volto, tá bom. Ok, Você vai entretendo aí o pessoal vendo as pode perguntas, já deixar. vou. Pessoal, aproveitando que o Oswaldo tem que dar uma saída aí para desligar alguma coisa na casa dele lá, é o seguinte, eu estou convidando o pessoal que amanhã vai ter uma live também sobre Mata Atlântica, que vai ser muito legal, tá? Já agendamos também uma para próxima quarta-feira sobre Agenda 2030. Vai ser muito legal. É um assunto que não está sendo muito falado, tá bom, ainda aqui no Brasil, mas é um assunto muito interessante
para quem é ligado em meio ambiente. Se puder convidar o pessoal para participar também, eu agradeço. O pessoal da Terra Preta aí, nosso amigo. Nós estamos aqui fazendo mais uma live, né, hoje sobre RPPN, para o pessoal entender um pouco mais sobre o que é uma RPPN, como criar uma RPPN, quais são os atributos para se criar uma RPPN, as etapas para se criar uma RPPN, não é? Vocês viram aí, não é, que na verdade no início é só requerimento, a posse do imóvel, né, a matrícula, em caso de área rural tem que ter georreferenciamento do INCRA, né? Tem que ter toda a documentação. E também em área urbana também urbana é possível fazer RPPN. Isso é muito interessante, tá? E tem vários ganhos também para a biodiversidade. E com certeza, nós estamos num momento de uma perda de biodiversidade absurda. Oswaldo, você voltou aí. Eu estou com um grande amigo aqui da Terra Preta Agroecologia, que inclusive eu fiz uma live com ele, tá? Uhum. Algumas semanas atrás sobre agricultura orgânica. Ele falou assim: Opa, boa noite, Celso, muito bom o tema nesse momento de tanta perda de biodiversidade. Esses temas estão muito em tempo. E é verdade, nós estamos vivendo hoje um momento ímpar na história do meio ambiente nacional, né, Oswaldo? Com essas queimadas absurdas que estão tendo tanto no Pantanal como na Amazônia. Aqui também na Mantiqueira está inteirinha enfumaçada. Está uma coisa absurda esse ano. muito triste, viu? Muito triste essa situação. Tá? E aí o compromisso voluntário de proprietários de terras tem muito peso isso, até simbólico, para mostrar que as pessoas têm iniciativa em Sim, conservar, né, a partir inclusive das suas próprias áreas, né, para não ficar uma coisa, unidade de conservação é o Estado que está fazendo. Não, não é só, tem, né, só para vocês terem um dado, nós temos atualmente aqui no Brasil, eu acabei de levantar isso aqui, que eu estou fazendo, eu tive que fazer uma informação. É, existem hoje no país 1.663 RPPNs, tá? que legal. Não existe nenhuma categoria de unidade de conservação das tantas que o SNUC prevê, acho que são 20, não tem o número ao certo, que tem numericamente tantas unidades de conservação. Isso é Ela é fantástico. disparada maior. E essas 1.663 RPPNs, elas ocupam uma área total de 806 mil hectares. 806 mil hectares equivale mais ou menos a 80% das áreas protegidas como unidade de conservação públicas do estado de São Paulo. Que Ou legal. seja, você pega o Parque da Serra do Mar, Parque da Bocaina, todas as unidades que o domínio é público, é terra pública, né? As RPPNs do país equivale a 80% do estado mais rico de área protegida em terra pública do estado mais rico da federação, Que né? fantástico. E aqui em São Paulo, nós temos hoje 106 reservas particulares instituídas, uma área de 21.900 hectares aproximadamente, que equivale à soma da área de 19 estações ecológicas geridas pela Fundação Florestal, esses 21 mil hectares. Que Né? fantástico. Então, o proprietário às vezes, mas a minha área é pequena, é 50 hectares, 100 hectares, às vezes até menos, 30, sei lá, né? O que isso vai significar? Não, o estado de São Paulo, né, ele tem mais de 70% da vegetação dele está em terras privadas, né? E essa vegetação é altamente fragmentada, tá? São mais de 300, não tenho agora o número certinho, mas é dividida em fragmentos, né? Que estão nas propriedades. Então, o poder público não vai criar unidade de conservação à torta direito para pegar todos esses fragmentos. Vai depender mesmo dessa contribuição dos proprietários de terras para complementar, né? Complementar não, consolidar o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, porque ele é parte integrante.
tá? Com certeza. Então, o conjunto de RPPN mais as outras unidades é importante para a conservação da biodiversidade aqui do nosso estado. Sim. O, o Oswaldo, tem uma pergunta do Lucas aqui. Uhum. Se a RPPN estabelece alguma ligação com o crédito de carbono, com o mercado de crédito de carbono. Olha, nesse livro do Flávio Gidos tem alguma coisa, e agora, essa questão no mercado de carbono precisa ter uma quantidade bem grande de Sim, carbono, né? muito. O incremento. Então, eu não sei te precisar, mas quando eu estava, já faz um tempo que eu acompanhei, assim, precisa ser áreas muito extensas, sabe? Lá Muito. na região norte do país, tem RPPN com 10 mil hectares. É, aqui em São Paulo, está tendo uma discussão, e eu acredito que essa precificação do carbono está subindo, está se discutindo. Então, assim, já tem o próprio Flávio Judas já está estudando isso aí também, né? Então, em vez de você, ó, eu vou botar lá meus 50 hectares de mata para não, você vai, a gente pega um pool de proprietários de RPPN, ó, nós aqui somos 2 mil hectares, tanto de carbono, quem vai pagar aqui? Entendeu? E aí proporcionalmente. Mas isso ainda são, eu não tenho caso concreto, tá, nisso. Um caso concreto que eu tenho, que eu gosto de destacar, a gente tem uma propriedade, uma RPPN ali na região de Guatapará, de Ribeirão Preto, município de Guatapará, são 180 hectares de RPPN. E parte é a reserva legal, mas uns 40% da RPPN é um excedente da reserva legal do imóvel, né? Então, o proprietário fez uma servidão florestal para a usina da região, que inclusive arrenda a fazenda dele para plantar cana. Né? Então, a usina que tem imóveis rurais sem mata nenhuma, ele pega essa servidão de, eu não sei a área em hectares, e põe lá no cara, ó, eu tenho uma servidão florestal que é isso aqui. E o proprietário da RPPN é pago por isso, é um Uhum. arrendamento. E ele combinou com a usina, o acordo deles é em toneladas por hectare ano. Então, são lá, sei lá, 30, 40 hectares de reserva legal, sei lá, 5 toneladas por hectare ano é o valor que ele vai receber. Eles têm um acordado lá, eu não sei certinho. Entendi. Então, se a tonelada subiu, se a tonelada, todo ano ele. E para a usina é ótimo isso, porque é bem mais barato, né, do que ela ter que abandonar a terra boa lá dela, toda trabalhada, para restaurar uma mata, por exemplo. Né? E por que, que uma Inclusive, usina vai preferir comprar uma servidão florestal de uma área que é RPPN do que de uma outra propriedade do lado que também tem um excedente de 20%? Né? Pô, porque é um cara que tem um compromisso voluntário de preservar a mata. Eu com confio muito certeza. mais nele. Esse cara aqui é mais garantido do que esse outro, porque depois vai pegar um fogo lá, o outro vai falar: não, eu arrendei para você, você que tem que. Não é reserva legal, não é nada, é só a servidão. Entendeu? Então, a gente já percebeu esse tipo de olhar. No Paraná tem experiência concreta, inclusive, disso, né? Dá preferência para você escolher essas áreas que são já protegidas como RPPN para fazer a servidão florestal. Que interessante. Muito interessante isso. Porque, inclusive, tem um déficit muito grande de áreas para esses, principalmente o pessoal da cana-de-açúcar aqui no estado. Sim, Eles procuram constantemente áreas verdes grandes para comprar, que estejam regularizadas, isso, para suprir o que eles não têm de área de reserva legal dentro da propriedade deles. Eu sei que tem até um exatamente. mercado muito grande disso aqui no estado de Tem. São Paulo. Já tem os corretores de reserva legal, de Sim, áreas para compensação, tem empresas ambientais também que já estão especializadas em identificar, fazer o levantamento, fazer. É por aí mesmo, né? E é eu já, realmente é importante para o proprietário, porque, como eu falei no começo, né, eu trabalhei 13 anos no licenciamento florestal e eu ia fazer vistoria dos proprietários, né, quando eu comecei a trabalhar,
e explicava o Código Florestal, falava, olha, isso aqui é APP, beira de rio, não pode cortar, nascente, 50 metros, aqui vai ficar sua reserva legal, 20%, né? Ó, então aqui você, ó, o que vai poder autorizar é isso aqui, só, né? Aí, né? Quanto você quer? O cara vinha já cheguei a ser diretamente abordado, que ele estava achando que eu Nossa, estava criando a dificuldade para vender facilidade, né? facilidade. Eu falei, não, meu amigo, eu estou aplicando a lei, você não, mas isso aqui, não, você está equivocado, né? Então, eu ia fazer vistorias de áreas que tinham áreas naturais, cerrados, áreas belíssimas, né? Para pessoas que queriam desmatar, né? Essas áreas. E hoje eu tive o privilégio, a sorte de estar trabalhando. Eu vou fazer vistoria nas áreas naturais que o proprietário quer proteger Isso é voluntariamente. fantástico. Então me dá muita satisfação estar podendo trabalhar nisso depois daquele tempo lá, né? Porque a gente vê que tem esses olhares, né? E desculpa eu puxar aqui a linha um pouco, mas assim, e nesse sentido, a gente aqui do programa da Fundação Florestal, a gente trabalha muito as ações de proativas para estimular os proprietários, né, de RPPN, de áreas naturais acharem, pô, é legal criar RPPN. E a gente tem duas linhas, né, duas ações de apoio que são bem interessantes, né? Que uma é o projeto de pagamentos por serviços ambientais para as RPPNs, né? E o outro é o plano de apoio à proteção das RPPNs também. Essas duas iniciativas são pioneiras do Estado de São Paulo para essa categoria de unidade de conservação. Não existia antes e PSA agora tem em outros estados, mas nunca tinha sido feito o poder público, tinha feito uma linha direto, ó, é para RPPN esse dinheiro. Né? Então, nós temos esse projeto de pagamento por serviços ambientais para os proprietários de RPPN, já temos 2 editais em curso, um terceiro está sendo refeito, ele vai ser republicado, espero que até o final do ano, né? E os proprietários que entram e participam, é um processo seletivo, tem critérios de pontuação, de acordo com vários, a importância ambiental da área, localização, etc. Mas eles são contratados e os serviços que eles vão executar para proteger a RPPN vão ser pagos sempre que for comprovado, né? Então, isso é uma coisa bem legal que a gente gosta de. Eu falei durante muito tempo que isso era uma possibilidade, né? Aí, em Legal. 2013, quando surgiu o primeiro edital, pô, agora eu posso vir falar para vocês que, ó, agora nós temos, né? E o plano de apoio à proteção às RPPNs também é um negócio muito bacana, que foi feito junto com a Polícia Ambiental e a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, que basicamente é o quê? A gente faz, os proprietários de RPPN reclamam muito que quando, por exemplo, está ouvindo tiro de caçador, está entrando palmiteiro, tem cachorro latindo, ou mais, né? Está pegando fogo no vizinho, vai vir para cá, o que, que eu faço, né? E aí ele liga para a Polícia Ambiental e a Polícia Ambiental chega e fala, RPP o quê? Né? Ele fala, não, aqui é da RPP e tal, RPP o cara nem sabe o que, que é. Né? Mas o que, que foi feito em cima desse plano de apoio? A gente fez oficinas regionais, onde sentava o proprietário da RPPN e o comandante da unidade da Polícia Ambiental daquela região. Eles elaboravam um planinho de proteção, identificavam as ameaças, tinha um mapinha lá, uma imagem de satélite que eles marcavam onde tem fogo, onde pega tudo em volta da área, né? E trocava o contato direto. O proprietário dava o telefone dele, o contato, e o comandante dava, e eles se conheciam. Para quê? Para quando tivesse um sinistro, uma ocorrência, quando ele ligar lá, ô, comandante, aqui é o seu Antônio, da RPPN São Joaquim, tal, tal, tal. Ô, tal, tal, tal. Já está com o canal aberto. Né? Você não vai se conhecer numa situação de conflito, né? Numa situação de. Sim. Quando a coisa tá crítica, né? Ouvindo tiro lá dentro da mata. Né? Você está à noite, ouve tiro dentro lá de caçador, o cara não vai lá meter as caras para
né? Então, essa é a proposta, né? E em cima desse plano de apoio também, a gente derivou para uma operação corta-fogo, que é para apoiar as RPPNs também no caso de incêndios, né? Com Entendi. oficinas de treinamento, né? Tanto elaboradas especificamente para os proprietários, e de uns tempos para cá, a gente está tentando integrar com treinamentos regionais da Defesa Civil, a própria Fundação Florestal, nas suas unidades de conservação, tem os polos regionais, né, para que os proprietários possam participar lá com seus funcionários e receberem um treinamento também. Muito legal. Oswaldo, agora faltam menos de 5 minutos para terminar nossa live aqui já. Eu falei que passa rápido, né? Eu falei para você, É a gente verdade. nem percebe, 1 hora já passa, tá? Eu vou, eu vou pedir para você fazer o favor de se despedir do pessoal aí, falar as palavras finais aí, fazendo um favor. Olha, a gente está à disposição para as pessoas que quiserem, né, ter maiores informações a respeito da parte de documentação, né, as etapas para a criação, que documentos precisam, né? E a gente agradece mais uma vez essa oportunidade, que a gente acha excelente ter condições de estar falando, né, diretamente para o público, né, alvo, né, que está interessado, e mesmo aquele que não é o público-alvo. Eu já fiz muita palestra em comitê de bacia no começo, para explicar o que era Uhum. RPPN, e os prefeitos ficavam tudo conversando, mas eu ficava apresentando lá, e tinha gente lá de tudo quanto é tipo, mas essas pessoas, elas ficavam sabendo o que era RPPN, que tinha a Fundação Florestal, que era o órgão, né? E eu recebi já gente, 5 anos depois, falou, olha, eu estava naquela palestra sua, e aí eu conheci um proprietário que queria preservar, e eu mandei procurar você, Mas entendeu? lógico, é Então, isso mesmo. vocês são, os ouvintes são agentes que podem dispersar essa informação, né? E para um proprietário que conheça, né, no seu dia a dia. Então, isso também é muito válido para a gente. Sim. Muito Inclusive, obrigado. nós estávamos aqui agora há pouco, deve estar ainda, o Celso Camargo, o proprietário da Fazenda Prana, que é um dos interessados a criar uma RPPN aqui na cidade. Estava assistindo Muito a gente legal. aqui também, que inclusive ele falou assim, você começou a falar, ele postou assim, ótimas notícias. Então, Olha é aqui, ó, isso aí. muito bom o tema desta live Estou vendo também. para divulgar a importância das RPPNs e o valor do ato voluntário de seus proprietários em se responsabilizar pela proteção de suas unidades de conservação, tá? É. Aqui, ó, o A Fernando, gente, o A. é, Fernandes, tá? o que a gente aqui da Fundação faz, né, e a Secretaria, a nossa proposta é inserir essa categoria de unidade de conservação, né, no sistema de gestão de áreas naturais aqui do Estado de São Paulo, né? Então, todas as iniciativas que a gente está buscando incorporar os proprietários, desde o projeto de PSA, né, que foi criado o plano de apoio, as RPPNs em unidades de conservação, né, na zona de amortecimento ou dentro de áreas de proteção, os gestores estão procurando, tem proprietários de RPPN que são membros do conselho da unidade de conservação da Fundação Florestal, então eles opinam, participam das ações e iniciativas feitas ali, integrar os proprietários, né, como gestores de uma unidade de conservação, que eles são mesmo, né? Sim, Com essas características de ser em área privada e um ato voluntário. que legal. Ó, a nossa convidada de amanhã da live está aqui também, tá? Tá participando aqui. Eu vou convidar até vocês, que você, se quiser assistir amanhã, Oswaldo, vamos fazer uma Tá live bom. sobre Mata Atlântica amanhã aqui, que vai ser bem legal também, tá? Obrigado Outra pelo coisa, Oswaldo, convite. nós temos com Hum. essa live agora, se não me engano, são 18 lives salvas aí no YouTube, tá? Uhum. Pode usar à vontade, pode passar para quem você quiser. Nós falamos sobre Cerrado, sobre Caatinga, tem vários assuntos legais aí, tá bom? E muito obrigado Legal. por participar da live, tá, Oswaldo? Obrigado mesmo. Foi um prazer receber Ó, você aqui.
A gente sabe da importância do seu trabalho, tá? E Eu queria que aproveitar. você continua com essa empolgação em cima desse tema tão importante que é a RPPN. Tá? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado também. Eu vou passar um evento também da Fundação da Fauna do Cerrado, Conservação em Ameaça.